Presidente em exercício, Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores. Paim, eu trago um assunto hoje, vou depois esmiuçar, mas eu trago um assunto para reforçar aquele pedido que fiz com a sua assinatura da abertura de uma CPI para investigar as ONGs na Amazônia. A necessidade que nós temos de ir a fundo e ressaltando sempre, afirmando sempre que nós não vamos estigmatizar nem demonizar ONGs. Pelo contrário, as ONGs que trabalham sério, as ONGs que prestam serviço à Amazônia, levarão de nós, terão de todos nós um atestado de idoneidade. Senadora Soraya, senador Paim, isso aqui é só um exemplo. Eu não sei quantos centímetros tem isso aqui, mas tem alguns centímetros. Há uma ONG na Amazônia chamada Opção Verde. Uma brasileira assume e 3 estrangeiros são sócios com escritório que é fechado permanentemente. Os senhores da galeria, isso aqui tudo é compra de terras no município de Quari. Uma só ONG, que tem página em inglês, não está nem traduzida em português, já está dona proprietária de quase metade das terras de Quari. Sabe o que é que tem em Quari? Petróleo e gás. Petróleo e gás. Eu só estou dando um exemplo e mostrando documento de cartório, documento assinado por advogado, comprador. Ele sai, pega o dinheiro, como todas elas lá fora, e sai comprando terras onde tem riqueza. Não vou esmiuçar, meu senador Paulo Paim, porque quero fazer isso de forma mais veemente. Acabo de chegar de Manaus, 2 horas e 40 minutos, não é fácil, desde ontem, um voo adiado à tarde, aí fica para a noite, fica para a madrugada, fica para a tarde, então eu me dou o direito de falar de forma veemente amanhã aqui. Então, esta ONG chamada Opção Verde está comprando as terras em Quari. Isto aqui é um documento que circula na promotoria pública. Como todas as grandes ONGs conseguem botar o dedo e não seguir adiante com esse tipo de denúncia. E o senador Davi Alcolumbre tem me prometido que vai ler o relatório do nosso pedido de CPI. Lendo o relatório, aí sim a CPI vai existir de verdade. E eu lhe digo, senadora Soraya, é muito importante. Eu estou vindo da região do Rio Juma, onde querem implantar um assentamento, Paim, de 250 famílias numa área verde. Governo federal, mas é o governo anterior. E a gente tem que lidar o tempo todo com isso. Sou de uma região do Alto Rio Negro, onde está o Instituto Socioambiental, onde brasileiro não entra. Os aviões de carreira para São Gabriel da Cachoeira, quase que 100% da ocupação das poltronas são de canadenses, que vão fazer filantropia em São Gabriel da Cachoeira. Lá, sabe o que tem em São Gabriel da Cachoeira? Na região dos Selagos? Nióbio. Diamante, ouro, tântalo. Chegou às minhas mãos, senador Paim, e eu pedi para examinar uma amostra de nióbio já cerrado, já em pó. Cassiterita, chegou para mim cristal rosa, ametista, tudo na BR-174, perto de Manaus. E a gente está investigando o teor e se é reserva, quem está explorando e quem não está. O que eu quero dizer ao Brasil, o que eu quero dizer a você brasileiro, a você brasileira, eu quero começar pelo Brasil. Eu quero que você entenda o que é a Amazônia. Não adianta eu chegar lá fora e ensinar aos gringos o que é a Amazônia se você, brasileiro, não entende o que é a Amazônia. Você tem que nos entender, compreender o que é esse espaço. Eu já nem falo só do bioma da Amazônia Legal, que é diferente, mas eu quero falar da nossa vivência, das pessoas, das almas que habitam a Amazônia. A Amazônia, Paim, não é aquela do Leonardo DiCaprio. A Amazônia não é a de Gisele Bündchen, do Chico Buarque. Não é do Caetano Veloso, dos artistas que adoram ir para Copacabana falar que protegem a Amazônia.
A Amazônia que eu falo, Soraya, não é a Amazônia da Noruega, da Alemanha e da França. Porque se a Noruega, a Alemanha e a França quisessem uma Amazônia preservada, bastaria implantar uma de suas grandes fábricas na Amazônia, para dar emprego, para gerar renda, e a floresta ficaria de pé. Mas falam e falam muito, porque quando eu digo que eu quero falar aos brasileiros, porque se você, brasileiro, não entender o que é a Amazônia, se você não perceber o valor da Amazônia, se você não acreditar que há cobiça internacional pela Amazônia, não adianta nada a gente ficar esbravejando aqui, se posicionando contra as ONGs e até o exterior para denunciar. O brasileiro tem que entender, para gostar, para amar, para defender. Porque conhecendo vai defender, conhecendo vai amar. E nós da Amazônia merecemos crédito. Não me peçam para falar de economia, não me peçam para analisar a Bolsa de Valores, que eu não sei coisíssima nenhuma disso. Mas quando eu falo de Amazônia, eu sei do que estou falando. Eu sei porque sou de beira de barranco. Eu sei porque vivo. As minhas idas ao Amazonas, não é ida de demagogia, de visitar a base, não. É porque eu gosto de estar no meio da mata e na beira do rio, sentindo os problemas. Estou vindo do Rio Juma agora, com muitas reivindicações. E vou a Quari. E vou adiantar o que vou fazer, senadora. Eu vou adiantar o que vou fazer, senador. Eu vou pedir ao CNJ correção no cartório de Quari, para saber de quem eram essas terras, se poderiam vender, se poderia comprar. Cada página dessa, no máximo 2, é um lote de terra. No máximo 2 é um lote de terra, quando não uma só. E nós não estamos falando de coisa pequena, não. Ninguém está falando de coisa miúda, não. A gente está falando de área imensa, é de terras, terras, terras e terras. A ONG chama-se Fundação Opção Verde, que está comprando o Quari, onde, por coincidência, existe petróleo e existe o gás, que a Petrobras está explorando, mas as terras que compram, porque o gás não acaba, ele não começa e acaba logo aqui. Então, cabe a nós. E eu faço um apelo aqui a todos os senadores e senadoras, aos que assinaram o pedido de CPI, aos que não assinaram, porque não dei tempo de ir, peguei 30 assinaturas, e ao presidente Davi, que leia este requerimento para que possamos implantar e investigar as ONGs, que na grande maioria, são enganadoras. As ONGs que prestam serviço, e eu vou encerrar, presidente, as ONGs que prestam serviço, que trabalham de forma séria, que vêm nos ajudar, fiquem tranquilas. Não há demonização em relação a essas ONGs. Não há preconceito em relação a essas ONGs, mas aquelas que utilizam o dinheiro para si, e há, senadora Soraya, eu lhe dou a palavra com muito prazer, há no TCU, o ministro irmão do nosso senador, Vital do Rego, está analisando 8 convênios, e esses 8 convênios com ONGs diz o seguinte, que elas gastam 87% do dinheiro que arrecadam entre eles mesmos. Um vai fazer um seminário, um vai fazer uma palestra, um escreve uma publicação, um viaja. Estão enganando a turma lá fora, estão nos roubando a nossa fé. Não mexem na nossa esperança, porque nós estamos aqui para manter a esperança do povo brasileiro. Eu ouço com o maior prazer a minha amiga senadora Soraya. Boa tarde, senhor presidente, Paulo Paim. Boa tarde, senador Plínio. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa dessa CPI. Eu assinei essa CPI, concordo em gênero, número e grau tudo o que o senhor disse. E é possível requisitar no cartório uma certidão vintenária. Não precisa de CNJ, não, eu creio. Eles são obrigados a entregar, porque é um documento público, toda a cadeia, né, dos proprietários, e dá para fazer, eu acho que bem rapidinho eles devem entregar. Uma grande dúvida, senador, essas ONGs recebem também do Fundo Amazônia? Não sei se são essas ONGs, eu sei que mais ou menos 110 ONGs, também um número absurdo de ONGs que tem, é muito mais do que isso, né, ali na região da Amazônia Legal. Mas em torno de 110 recebem uma parte do Fundo Amazônia.
E eles ficam com 40% desse valor do que vem. Então, se o governo recebe, fica nas costas do governo, vamos supor um exemplo, 100 milhões de reais. 40 milhões são destinados às ONGs. Então, o governo, na nossa imaginação aqui, recebeu 100, mas 40 foram para essas ONGs. Essas ONGs não prestam contas. Isso é dinheiro público. E os projetos não têm uma sincronia, não se relacionam. Tem que fazer um projeto que abarque toda a Amazônia, um projeto que dê emprego, tudo, fica tudo solto, cada um faz o que quer, ninguém presta contas. Então, nós queremos, agora, neste governo, entender como é que funciona. Entender. Não é que o governo diz não quero, não está renegando esse dinheiro, tudo é importante. Mas imagine. Então, eu quero parabenizar, também vou ajudar a fazer pressão no nosso presidente para que instale, se pudesse, se for possível, eu gostaria até de participar dessa CPI, esse é um assunto que muito me interessa. E mais, quando o senhor falou essas questões aí, o que tem de estrangeiro lá dentro, essas coisas que o brasileiro não entra, índio cobra pedágio, essas questões parecem lendas. Sinceramente, vou me organizar porque eu tenho que filmar isso, eu quero ir lá ver. Eu sei que é verdade, mas sim, as pessoas não acreditam que isso seja verdade. Acham que isso é lenda. Isso não é lenda, isso é sério. Fiquei, sinceramente, tentada a ir até lá, porque é impressionante, né? Infelizmente. Então, parabéns e conte comigo para ajudar nessa CPI. Dentre as coisas importantes que a senhora falou, e todas foram importantes, a sua assinatura, o seu aval, sua solidariedade, o que falou agora, que a gente tem que realmente ir a fundo e perceber e entender, porque parece lenda, parece mito. Por isso que eu disse, senadora, que a gente tem que começar pelo Brasil, pelo brasileiro, porque se eu conseguir fazer com que o brasileiro entenda a Amazônia, não como um todo, é complexo, mas entenda a sua vivência, o seu povo, nós poderemos então combater de igual para igual. Porque é muito comum o brasileiro achar que a gente está acrescentando. Na Amazônia, tudo é continental. Eu vou abrir qualquer página aqui para dar o tamanho de um terreno. O tamanho de um terreno aqui, me desculpe porque a gente tem que ir em cima e falar em 6, aqui, 12 metros neste município, num total de 6.258.475 metros quadrados. Um terreno aqui. O outro tem 20 milhões falando de metro quadrado, o outro tem 60, o outro tem 15, o outro tem 20, está aqui. Quando me esperar, meu bom senador Cajuru, é só uma ONGzinha, tem que botar o sufixo zinha, porque eles têm um escritório que é fechado. Eles informam na página que está em inglês, que tem que traduzir, que quando quiser alguma audiência com eles tem que marcar, porque o escritório dele na Rua Salvador, no bairro de Higienópolis, é fechado o tempo inteiro. Então, eu entendo que nós temos que ter uma prioridade: lava-toga. Lava-toga, lava-toga e lava-toga. Essa é a nossa prioridade. Mas há também que se instalar a CPI das ONGs na Amazônia. Trata-se de uma coisa imensurável, imensurável. E eu encerro mesmo de verdade agora, meu bom presidente Paim. Brasileiros, as brasileiras têm que entender a Amazônia, para amar a Amazônia, para defender a Amazônia e nos ajudar. Essa defesa quer dizer o seguinte: a Amazônia é um bem do Brasil, sim. É um bem que favorece o mundo inteiro, sim. Mas é obrigação nossa zelar. Nós não podemos, em hipótese alguma, e eu me recuso a aceitar tutela de quem quer que seja. Seja da Noruega, da França, do Japão, da Alemanha, de quem quer que seja. O Brasil não precisa de tutores. Não precisa de tutores, a Amazônia não precisa ser tutelada, porque a Amazônia é nossa, é responsabilidade nossa, exclusiva nossa, com a ajuda, sim, de quem quiser ajudar, mas nunca tirando a responsabilidade de cuidar. Uma pergunta que me fizeram, e a resposta é por si só. Me perguntaram, senadora Soraya, senador Cajuru, senador Paim, senador, o
senhor já pensou se a Amazônia fosse na Europa? Não existia mais. Não existia mais. E a Amazônia está aí, preservada, a floresta está aí preservada. Há queimadas, sim, precisam ser coibidas, sim, precisam punir os criminosos, sim, mas não é o que tanto alardeiam por aí. E eu digo, não me conformo. 8 anos que eu vou passar aqui, eu me recuso a aceitar o meu conterrâneo, o ribeirinho, o homem da floresta, pisando em riqueza diariamente e dormindo ao relento, sob chuva, sob trovoadas. Não é mais possível. Ele não pode viver do que a floresta oferece e tem que viver, porque a floresta é um dom divino, não é um bem concedido pelo homem, seja ele de primeiro mundo, de segundo ou de terceiro, é um bem divino. E esse bem está aí para que nós possamos, em nome de Deus, usar, cuidar e conviver com ele como nós sabemos conviver. O Amazonas, eu venho de um estado, e sou do estado do Amazonas, que preserva 97% de sua floresta. 97% de sua floresta tropical, que é a maior floresta tropical preservada do planeta. E eu estou aqui diariamente a defender o modelo Zona Franca, que foi o responsável por isso tudo, pela preservação da floresta. E eu tenho que toda semana estar respondendo o ministro Paulo Guedes, que com a sua... O caboclo fala mitideza, não fala arrogância, que com a sua arrogância acha que sabe tudo. Ele pode entender de banco porque banqueiro é. Ele pode entender de Chicago porque se formou em Chicago. Mas o ministro Paulo Guedes não entende absolutamente nada de Amazônia. Não entende nada de povo. Não entende nada de fome. Tendo o que comer, o mundo precisa, Cajuru, e vai precisar sempre. Água para regar, terra para plantar, que nós temos. A Amazônia tem terra para plantar, água para regar. O mundo precisa disso. Nós temos tudo isso. Por isso não podemos aceitar essa pecha de vítima, de coitadinho e de tutelado. Nem coitadinho, nem vítima, muito menos tutelado. Um povo soberano que sabe o que quer. Um povo soberano que há de lutar pelo que é seu. Por isso, brasileiro e brasileira, entendam, vocês precisam conhecer e amar a Amazônia e nos ajudar a defender esse patrimônio que é nosso. Obrigado, presidente. Tudo bem, senador Plínio Valério.